Olá, graça e paz. Quero falar com você que está decepcionado. Claro que nesse momento nós estamos aí no assunto da eleição, né? Decepcionado com o resultado da eleição. Mas nós temos outras decepções na vida também. Então, esse vídeo ele pode te convidar a uma meditação sobre a decepção. E a palavra de Deus nos ensina sobre isso, e a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é inspirada por Deus para nos instruir, nos exortar, nos edificar. Então, em momentos de decepção, o nosso melhor caminho, a nossa maior inteligência é buscar o conforto, o consolo e as respostas na palavra do nosso Pai. Então, vem comigo. Então vamos lá, vamos conversar sobre 2 Coríntios 4, no versículo 8, 9, 10, mais ou menos ali, onde Paulo fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, e abatidos, mas não destruídos, porque a gente traz sempre conosco o morrer, o nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Queridos, claro, para todos nós que lutamos pela eleição do nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, que a reeleição dele, né, para todos nós que entendemos a questão do socialismo, do comunismo, né, e sabemos as consequências de um governo desastroso, e consideramos que esse governo do presidente Lula agora pode ser esse governo desastroso. Para todos nós, existe uma decepção com o resultado da eleição ontem. Isso é natural. Nós lutamos e a gente acreditou, e nós oramos, e nós clamamos a Deus, e a gente colocou o bem e o mal, dividimos, e a gente colocou o mentiroso e o verdadeiro, dividimos, e a gente ficou inflamado. E aí então veio a derrota, né? A derrota nas urnas. Claro que uma derrota insignificativa, porque, né, é 1% de diferença. Então, ou seja, o Brasil já avançou bastante nessa questão, né, de melhorar a eleição, o seu voto, mas é igual aquele jogo que fica todo tempo um time sendo o melhor e de repente sai o gol do outro e o que vale é o gol. Então, dia 1º de janeiro, nós vamos ter, então, o presidente Lula assumindo o governo do nosso país, a República Federativa do Brasil. Para nós isso é uma derrota? Eu não sei se isso é uma derrota. Eu sei que é uma derrota do nosso ego, né? Nós lutamos contra e vamos ter que engolir. Então isso causa em nós decepção, isso causa em nós perplexidade, isso pode até nos abater. Mas, queridos, não pode nos destruir. Porque o nosso Redentor, ele está vivo, que é Jesus Cristo. Nós somos, de fato, governados pelo Rei dos Reis. Nós não podemos nos rebaixar à posição de alguém que depende de um rei humano, de um presidente humano para governar a sua vida. Isso é rebaixar, isso é descer na vida. Sabe alguém que desceu na vida? Então, seríamos nós que temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos um rei que está no trono e vai ficar eternamente, e é ele quem governa a nossa vida. É claro que enquanto nós somos humanos aqui na terra, nós dependemos do dinheiro para trazer a comida para os nossos filhos, nós dependemos do nosso emprego para ter esse dinheiro para os nossos filhos, nós queremos um país politicamente avançando, nós queremos a prosperidade, nós queremos a abundância, e nós precisamos das nossas necessidades supridas aqui, que é o dinheiro ainda que supre necessidades básicas, né, da nossa família. Nós precisamos pagar aluguel, nós precisamos comprar casa, enfim. Eu não sou alienada, porque eu sei que eu ainda não morri e estou vivendo no céu, eu estou aqui na terra. Mas o nosso rei, ele governa a nossa vida aqui na terra, porque aqui nós já vivemos o reino de Deus. Queridos, a igreja de Jesus já sobreviveu ao governo romano, já sobreviveu a vários governos péssimos. Toda a história bíblica, se nós lermos a palavra de Deus, por isso que eu convido você a vir se alimentar e se consolar na palavra do Pai, toda a história tem governo bom e governo ruim. E o que nós mais vemos é um crescimento do povo de Deus, um amadurecimento na fé muito maior no governo ruim do que no governo bom.
A gente orou e pediu a Deus essa vitória. Até o último minuto eu clamei ao Pai. Falei, Pai, não deixa isso acontecer. E aquele percentual só diminuindo de 1, de 2, de 1, de 2 ali. Não subiu em nenhum momento. Aquilo foi angustiante. E eu crendo no milagre até o último momento e não deu. O que eu posso fazer? Eu posso ir para a palavra e ler ou me lembrar, o Espírito Santo me trazer à memória aquilo que me dá esperança, que é Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais e melhor do que nós almejamos ou sonhamos ou pedimos. E que todas, absolutamente todas as coisas cooperam para o nosso bem. E que nós somos filhos de Deus porque Jesus, que nós recebemos e cremos no seu nome, nos deu o direito de sermos chamados seus filhos. E que como filho e tendo o direito de ser filho, eu tenho deveres. E o meu dever é ser luz aqui no meio das trevas. E se hoje nós entendemos que esse governo é trevas, muito mais nós temos que permitir que a luz de Jesus brilhe na nossa vida e através de nós. Muito mais as pessoas precisam dessa luz hoje. E a nossa luta também está na palavra e o Espírito Santo pode te trazer se você conhecer isso. Se não conhecer, você precisa se aprofundar na palavra do seu pai, que te deu esse direito, mas também você tem um dever de conhecer a palavra do seu pai. A nossa luta não é contra o governo petista, o governo comunista, o governo socialista. A nossa luta é contra principados, potestades e dominadores do mal. E o nosso revestimento não é da espada de guerra, de armas. Nosso material de guerra é a armadura de Deus, é a espada que corta dos dois lados, que é a palavra do Senhor. Primeiro no nosso coração, tirando de nós toda a ansiedade, porque Jesus falou, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Queridos, não é o fim do mundo. Não deixe o seu ego dominar a sua alma. Não deixe o seu ego. Nós estamos lutando hoje muito mais com o nosso ego ferido, porque a gente foi e divulgou aos quatro ventos essa camisa verde e amarela representando o governo do Jair Bolsonaro, do nosso presidente hoje ainda, porque ele ainda tem 2 meses para governar. Não sei se vocês já perceberam, mas não é já hoje que as coisas vão mudar, né? Então, nós estamos muito mais com o nosso ego ferido agora do que de fato nós tínhamos que estar. Porque a realidade, ela é um pouco mais lenta e assim, nós temos uma história completamente diferente do que foi no passado. Hoje nós temos um Senado, uma Câmara de Deputados completamente diferente do que nós tivemos no governo anterior petista. Então, assim, a vitória, as guerras, elas não são vencidas numa única batalha. Né? Aqui mesmo nesse texto de Paulo fala que a gente é abatido, ou seja, foi uma guerra onde nós fomos abatidos, mas a gente não foi destruído. Então, enquanto há vida, há esperança. Queridos, nós ainda vamos viver aqui na misericórdia de Deus, né? Quem Deus permitir que viva, ainda longos 20, eu pretendo viver ainda pelo menos 30 anos. E eu não posso deixar que essa raiz de amargura domine o meu coração. Nós não podemos ter raiva do povo que votou o contrário. Aqui mesmo nesse texto de Paulo, aqui no princípio, ele fala aqui, ó, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, nós como direito de sermos filhos de Deus, então nós entendemos que existem pessoas que estão com o seu entendimento cego. E isso tudo está no controle do nosso Pai. Porque se Ele não se revelou a esse entendimento que está obscurecido, nós não temos o que fazer, porque é Ele quem está governando. É Ele quem é o Rei dos Reis. É Ele quem está levantando e destronando autoridades. Então essa nossa raiz de amargura, de ficar com raiva do povo nordestino, o povo do Sudeste tinha muito mais responsabilidade. E os isentões, muito mais responsabilidade. Então, queridos, o que nós podíamos fazer, nós fizemos. Oramos até o último instante. Votamos da forma como nós entendemos que era certo. Até o último minuto tivemos esperança. Ponto.
Essa é uma batalha que para muitos pode ser considerada uma derrota, mas não é a destruição. Eu, particularmente, analisando, já nem estou mais considerando derrota. Eu estou achando que talvez ainda não ficou bem claro. Ainda não tinha ficado bem claro no entendimento do povo brasileiro o que realmente ele estava, o que de fato esse governo pode trazer de ameaça à nossa liberdade, à nossa democracia. Então talvez nós precisamos então ter um pouco mais de convicção. E aí nós vamos ter agora, a partir de janeiro, um governo sozinho, né? Um governo que vai tentar governar sozinho. E aí nós temos ainda que ter alguns principados, potestades que precisam ser destronadas. E eu creio que Deus está trabalhando para isso, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Queridos, antes de você falar mal de alguém, antes de você ficar bravo com alguém, antes de você arrumar confusão com as pessoas, antes de você chamar as pessoas de idiota, antes de você chamar um povo de idiota, antes de você dividir o país, antes de você se esquecer que nós temos que ter a comunhão do Espírito Santo e que nós precisamos amar o próximo como Jesus nos amou e que nós precisamos de orar pelos nossos inimigos, antes de tudo isso, você observa que Deus é bom. Invista em conhecer esse Deus. Invista em conhecer o caráter do seu Pai. Não caia na proposta da serpente, onde ela fala assim, vai morrer que nada. Ele não quer que você coma do fruto porque você vai ser igual a ele. Queridos, Eva só caiu nessa tentação porque não conhecia o Pai. Porque se ela conhecesse o Pai, ela ia falar, o Pai falou que certamente eu morrerei, então eu não vou comer desse fruto. O Pai falou que nós temos que amar o próximo como Jesus nos amou. O Pai falou que nós precisamos lutar contra principados, potestades e dominadores do mal, e não contra as pessoas que estão ao nosso lado. O Pai falou que Jesus é o Rei dos Reis e que vai governar eternamente. E o Pai falou que estaria conosco até o fim. Então, nada pode nos abalar. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores, seja ela qualquer circunstância à nossa volta. Porque, como diz o salmista, eu elevo os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vai me vir o socorro? E aí então meu coração se lembra, o meu socorro vem do Senhor, o Criador de toda essa maravilhosa, dessa imensa, o dono da sabedoria, o Rei dos Reis, o poder máximo, o supremo, o majestoso. É dele que vem o meu socorro. Fica essa palavra em nome de Jesus.